vai voltar sempre. Obrigada, obrigada. Bom dia, queridos. Graça e paz. Quantos estão animados aqui, digam amém. Amém, né, igreja? Nós estamos felizes. Hoje é sábado, um dia especial. Eu sei que a semana foi difícil para alguns. A minha semana também não foi muito fácil, não. Mas quando chega no sábado, as coisas ficam diferentes, né? A gente recebe, assim, uma bênção muito especial. Deus fala conosco. A gente se veste de maneira diferente. A gente respira de maneira diferente. Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. No sábado, eu até respirar, eu respiro de maneira diferente. Estou cheio de problemas, estou com um monte de dificuldade, mas é sábado, é dia do Senhor. Então a gente ora, pede a bênção de Deus e vai na fé. E Ele vai abrindo os caminhos para a gente, vai transformando as situações difíceis em bênçãos. Eu já vivenciei isso em muitos momentos da minha vida, e eu tenho certeza que você também. E hoje não é diferente. Hoje o Senhor vai falar conosco. Ele trouxe uma mensagem especial para mim e para você nessa manhã. Amém? Muito bem, queridos. Nós vamos juntos aqui refletir um pouquinho sobre o tema do Quebrando Silêncio. Quebrando Silêncio é um projeto da Igreja Adventista. Ele é encabeçado pela Igreja Adventista, mas hoje ele tem proporções políticas e governamentais. Já existem vários estados em que o Quebrando Silêncio ele está incorporado ao calendário cívico da cidade. Caruaru já está com o projeto de lei e já recebeu o parecer favorável para que se torne uma data do município, né? Ontem em Santa Cruz eu estive numa audiência pública em que o presidente da Câmara disse assim, se em Caruaru já vai ser projeto, já está sendo favorável lá, já tem o projeto de lei, mande o projeto para cá, porque a gente também quer legislar sobre isso. E nós estamos ali também dando as mãos com o poder público. Por quê? Porque é um programa, um projeto, uma campanha educativa para a sociedade, né? Então, ela não é uma campanha bíblica, evangelística. Não é como você sair, fazer uma conferência e pregar e evangelizar. Quebrando Silêncio, a gente vai tratar de temas sociais, referentes à vida de qualquer pessoa, independente se é uma pessoa religiosa ou adventista, tá? Então, o Quebrando Silêncio já existe há mais de 20 anos, desde 2002. A igreja, então, organiza todo ano uma campanha voltada para o combate à violência. Cada ano um tema é trabalhado. Vocês lembram qual foi o tema do ano passado? Ano passado, gente, só tem um ano. Só tem um ano que a gente trabalhou e foi mídia, e foi campanha, e foi passeata, né? E banner, foi a violência contra o abuso sexual. Certo? O Quebrando Silêncio foi contra o abuso sexual infantil, né? E teve uma repercussão muito grande, inclusive saiu na mídia, várias reportagens, né, a respeito do assunto. Esse ano é um tema sensível, também. É um tema sensível. E eu confesso para vocês que eu fiquei até assim, preocupada um pouco, né? Quando eu soube do tema, eu falei, meu Deus do céu. Redes sociais, internet, violência digital. Quem hoje não está inserido no contexto digital? Quem hoje não tem suas redes? Quem hoje não tem a sua esfera de influência e de vida digital? Os mais antigos, né, têm pouca presença. Os idosos, mesmo assim, tem muitos idosos que estão presentes, só que, por não terem muita prática, não terem muita vivência nas redes sociais, são os mais vulneráveis. Já perceberam que são os idosos que muitas vezes caem em golpes, acreditam em fake news? A minha mãe não pode ver uma fake news, uma reportagem mentirosa que já encaminha no grupo da família. Vocês devem conhecer alguém assim também, né? Por quê? Porque as pessoas
mais idosos tiveram uma vida inteira sem redes sociais. E para essas pessoas é mais difícil ter essa malícia das redes. Quem que são os imigrantes digitais, assim, de uma geração mais próxima aqui a nós, geração Z, geração X, que migrou para essa era digital, está no meio ali, né? Se equilibrando. Entende, participa, mas a maioria de vocês aqui, especialmente os alunos, os que são mais novos, de 15 anos, de 20 anos para cá, vocês já são nativos digitais. Ou seja, um mundo sem conexão é inconcebível. Não se conhece um mundo sem a internet. E agora os estudiosos estão avaliando aí, estão dizendo que essa nova geração aí, que está surgindo de 2025 para cá, já vai ser ainda diferente, né? Porque é a geração que vai nascer depois da inteligência artificial. Não se sabe ainda os efeitos disso na mente desses pequenininhos. Tem algum pequenininho aqui bem novinho? De 1 ano, 2 anos? Ainda não se sabe. Os estudiosos estão especulando como vai ser essa geração. Que é uma geração que nasceu e vai crescer diante da inteligência artificial. Quem usa inteligência artificial hoje? Todo mundo, né? Eu uso. Mas a inteligência artificial deixa a gente às vezes preguiçoso, né? Tem que ter cuidado, tá? Cuidado com a internet e com as redes. Por quê? Porque talvez a gente nunca se questione tanto sobre as nossas prioridades. E eu queria fazer algumas perguntas aqui para vocês, antes da gente entrar no texto bíblico, para a gente pensar um pouquinho. E eu me incluo nesse grupo, tá? Porque eu também, apesar de ser uma imigrante digital, eu também uso muito as redes. Uso inteligência artificial. Então, como nós estamos inseridos nessa era digital, nós precisamos entender os benefícios, que são muitos, mas também os riscos. Quais os riscos, né? Talvez você nunca se perguntou, mas eu queria que você pensasse agora no que eu vou te perguntar. Você já pensou, já se perguntou por quê? Porque mesmo com tantos seguidores, às vezes a gente se sente sozinho? Quem aqui tem mais de 500 seguidores? Levanta a mão. É muito seguidor, né? Já pensou 500 pessoas? Gente, quantas pessoas tem aqui agora de manhã? 200? 450? 500. Então, vamos arredondar para 500. 500 pessoas aqui. Já pensou quanta gente? É possível você estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. É possível você ter mais de 500 seguidores, mais de 1000. Tem alguém aqui que tem mais de 1000 seguidores? Levanta a mão para eu ver. Ai, tia Kel, tem mais de 1000. Alguém tem mais de 2000 seguidores? Aí já é mais difícil, né, gente? Mas o fato é que mesmo nós estando presente no ambiente virtual e tendo muitos seguidores, muitas vezes a gente se sente só. Você já perguntou por quê? Uma pessoa que tem tantas curtidas, tantos amigos, mas está se sentindo só. Muitas vezes a prioridade da nossa vida tem sido agradar os outros. A gente às vezes prioriza a quantidade de conexões e não a qualidade de relacionamentos. Quando você realmente precisa, quantos desses seguidores vão te ajudar? Estarão ali se você precisar. São perguntas que a gente precisa pensar
Porque quando a nossa prioridade é ser visto, a solidão aumenta. A solidão aumenta quando a prioridade é ser amado e amar de verdade, a solidão diminui. Quando os relacionamentos são autênticos, né? Agora, eu vou fazer uma outra pergunta ainda mais complexa. E eu queria que você pensasse no que eu vou perguntar para você agora. Se a sua vida não pudesse mais ser mostrada online, se você tivesse que, se as redes sociais fossem extintas, a sua vida continuaria tendo valor para você? Pense nisso, porque essa relação com a prioridade revela muitas vezes o que está na aparência, que muitas vezes não está na essência. Eu queria refletir com vocês um pouco hoje sobre alguns conceitos. Achei, estava procurando na tela ali, achei. Essa palavra aqui é o que eu queria que vocês pensassem um pouquinho, prioridade. Por quê? Porque a verdadeira prioridade não é o que temos para fazer. A gente pensa que prioridade é a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Mas a verdadeira prioridade é o que escolhemos. Quem escolhemos? Você tem uma vida ativa, você tem um grupo de pessoas ao seu redor, você tem muitos amigos, você tem muitas tarefas, mas quem você escolhe priorizar na sua vida? Hoje nós estamos aqui nesse sábado porque nós escolhemos priorizar a palavra de Deus. Hoje escolhemos priorizar estar na presença de Deus. E isso revela que, mesmo com a vida social pelas redes ativa, nós sentimos uma necessidade de um relacionamento pessoal. E não apenas virtual. E eu queria refletir com vocês um pouquinho hoje sobre o que tudo isso causa, porque como as prioridades estão invertidas, as pessoas hoje estão valorizando mais a aparência do que a essência, a gente precisa pensar nas nossas prioridades, porque se a gente não pensar, se a gente não estabelecer, se a gente não planejar o que realmente nós queremos, nós estamos sendo levados. Caiu na rede, é peixe. A gente vai sendo levado. E um vídeo leva a outro, e uma rede leva a outra, e um bate-papo leva a outro. E o tempo, muitas vezes, vai sendo gasto de maneira dissoluta e irresponsável. Porque é assim que funciona. Se a gente não estabelece as nossas prioridades, o mundo está cheio de distrações. Esse mundo digital, gente, é uma bênção, mas também é um perigo. Porque é viciante. Causa uma modulação no nosso cérebro. É por isso que quando a gente está lá, na internet, a gente não quer desligar. É por isso que tem que ter o horário, o toque de recolher, de entregar. Porque senão, a gente vai sendo levado e não vê a hora passar. E hora adentro a gente vai passando nas redes sociais. A gente precisa estabelecer nossas prioridades e entender um pouco do que essa rede, né? Os perigos que essa rede podem causar, tá certo? A violência digital, ela acontece através do cyberbullying, mas também da exposição indevida de imagens. Não é só xingar uma pessoa pela internet, que é violência digital. Quando você expõe também uma foto de maneira indevida, não autorizada, né? Quando você provoca ou escreve um discurso de ódio, os golpes virtuais também são formas de violência, são marcas invisíveis, mas são reais no coração. Por trás das telas é mais fácil você dizer o que pensa ou o que quer. É mais fácil você ser um valentão por trás das telas, porque dá uma falsa sensação de proteção. Você diz coisas na internet que você não teria coragem de dizer pessoalmente, olhando olho no olho. Então, é um perigo muito grande. A gente precisa entender para que a gente possa
se proteger. E proteger nosso grupo, a nossa comunidade, os filhos, os amigos, né? As pesquisas mostram, gente, que 1 a cada 3 jovens, 1/3, mais ou menos, do que está aqui. Se nós somos 500, 1/3 seria quantas pessoas? Calculem para mim aí os bons em matemática. 1/3 das pessoas que estão aqui, ou seja, 1 a cada 3, já foi vítima de algum golpe ou violência online. Isso significa que aqui no colégio, no IAPE, tem pessoas que possivelmente já viveram uma situação de constrangimento. Alguém aqui já vivenciou uma situação de violência digital? Eu vivenciei. E não era jovem não, viu? O ano passado eu tive uma situação de violência digital. Esse ano nós estamos, inclusive, lidando com algumas situações de jovens e de adultos também que sofreram violência digital. É real. A gente pensa que só acontece lá nos Estados Unidos, longe da gente, na televisão, na reportagem. Não, acontece, mas bem mais perto do que a gente imagina. E sabe, queridos, a Bíblia, ela nos orienta como devemos agir. Quando a Bíblia foi escrita, não existiam as redes sociais, o mundo online, mas já existia o ser humano, já existia a comunicação. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz que a língua, a palavra, ela pode ser usada para edificar ou para destruir. Depende da atitude. E essa atitude hoje, ela se transferiu para o contexto das mídias, das redes sociais. E como é mais fácil se esconder por trás das telas, muitas vezes as pessoas estão sofrendo ou causando sofrimento para outras pessoas. Eu queria ler com vocês a história de alguns jovens da Bíblia, que para mim são exemplo de resiliência, de força e de coragem. Jovens que passaram por uma situação de constrangimento, de exposição. Não foi nas redes sociais, porque não existia rede social, mas foram publicamente expostos, envergonhados e constrangidos, porque estavam numa situação vulnerável. Eu queria ler com vocês, quem trouxe aí a Bíblia, abra comigo, no livro de Daniel, no capítulo 3. Essa história está registrada aqui. A gente não vai ler todos os versos, porque são muitos, mas eu queria refletir com vocês em alguns desses textos. E eu queria começar com o último texto de Daniel 3, ou seja, o verso 30. Porque como é uma história de constrangimento, de luta, né, de angústia, eu queria já ir para o final. Porque eu sou uma pessoa que eu sou meio ansiosa, eu quero ver o final logo. Quando eu estou assistindo uma série, se ela ficar muito misteriosa, eu vou lá, assisto o último capítulo. Ninguém me julgue não, que eu sei que tem gente que faz isso aqui também. Vejo o último, aí depois eu volto e vou assistindo devagarinho. O capítulo de um livro também. Às vezes eu quero ver o final logo, né? A gente vai começar pelo final, depois a gente volta para o início, tá bom? Vamos lá. Daniel 3, verso 30, diz assim a palavra do Senhor. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi aberta neste momento, Senhor. E nós iremos agora, Pai, refletir no que a Tua palavra nos diz. Então, Senhor, por favor, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, que o Teu querer e a Tua vontade sejam vivenciados na vida de cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Então o rei fez prosperar.
a esses 3 jovens, lá na província da Babilônia. Aqui nós vamos ver na Bíblia várias histórias, certo? Histórias de milagres e de conquistas, de lutas, tempo de crise, tempo difícil, faz com que a gente se consagre mais. E quando a gente se consagra mais, a gente tem o quê? Vitória. Vivemos dias difíceis, apesar das coisas estarem mais fáceis hoje, né? Mais facilitadas. O acesso, a comunicação está mais facilitado, mas vivemos dias difíceis. Mas tempo de crise faz com que a gente se consagre mais. Às vezes Deus permite algumas situações difíceis para que a gente possa reconhecer nossa identidade. Porque a nossa identidade é bíblica, é clara. A Bíblia e o Espírito de profecia nos fala quem somos, mas às vezes a gente esquece com as distrações. O que aconteceu aqui no capítulo 3 de Daniel? Nabucodonosor, ele está dando uma ordem a todos os oficiais das cidades a que eram submetidas à autoridade da Babilônia. Qual era a ordem? Todos deveriam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Deveriam oferecer reverência, louvor, sacrifício, adoração, num determinado momento do dia. Quando fosse tocada uma buzina, o decreto da adoração coletiva deveria acontecer. Quem desobedecesse esse ofício seria lançado aonde? Na fornalha ardente. Vocês conhecem essa história desde que eram pequenininhos, né? Nesse período em que esse decreto foi lançado, já estava na Babilônia 3 jovens. O nome deles, qual era o nome deles? Misael, Ananias e Azarias. Jovens judeus que foram criados numa cultura monoteísta. Eles foram ensinados a não adorar imagens, não adorar outros deuses. Haviam sido ensinados a adorar o único Deus. Mas agora eles estavam sendo confrontados com os valores a quem eles tinham aprendido. Tudo que eles tinham aprendido dos seus pais estava agora em xeque. Misael, Ananias e Azarias passaram agora a ser chamados, quando foram levados para a Babilônia, por Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse era o nome babilônio deles. Agora note, eles mudam o nome, mas não mudam a sua essência. A Babilônia moderna vai exigir de mim e de você algumas mudanças. Mas lembre-se da história desses jovens. Eles mudaram o nome, mas não mudaram a sua essência. Eles foram confrontados com as convicções de Jerusalém, mas eles estavam tão firmes no seu propósito, que eram capazes de morrer por esses valores. Eles foram levados para Jerusalém ainda jovens, para a Babilônia, desculpem. Mas eles haviam sido criados em Jerusalém no fogo da adoração verdadeira. Mesmo com nomes mudados, cultura mudada, talvez a roupa, o idioma, o dialeto, algumas coisas tiveram que mudar. Mas eles não perderam a sua essência. Você pode estar na Babilônia hoje. O mundo hoje está uma verdadeira Babilônia. As coisas estão difíceis. Mas lembre-se, você pode estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em você. John Wesley certa vez disse uma frase a respeito disso, que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte, olha, a conversão, ela tira o cristão do mundo. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Você está no mundo, você está na Babilônia, mas lembre-se, você é de Jerusalém. Você não é daqui. Ah, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está usando, todo mundo está na moda. Você não é daqui, você é de Jerusalém. Você está aqui sequestrado, emprestado. Lembre-se disso.
A sua identidade precisa ser clara, a sua identidade é bíblica, porque Deus plantou no seu coração um chip, um DNA, escrito assim, céu. Jeremias diz isso. Deus plantou a eternidade no coração do homem. Você pode procurar ser feliz aqui nessa terra através de prazeres passageiros. Sim, com certeza devem ser muito bons. Muitos deles são maravilhosos, alguns desses prazeres daqui, mas são passageiros e nenhum deles vai te fazer feliz de verdade. Porque você não é daqui, você é de Jerusalém. Vivemos hoje dias difíceis em que o sistema da Babilônia moderna tenta apagar a chama de dentro de nós. A chama de Jerusalém o inimigo está tentando apagar essa chama da nossa vida. As estátuas de hoje se levantam, mas são estátuas diferentes. Não são estátuas de ouro, como a estátua de Nabucodonosor, mas estátuas como fama, vícios, ideologias, imoralidade, pressão social. São diferentes estátuas, mas a ordem é a mesma. Curve-se, abra mão dos seus valores, abra mão dos seus princípios e curve-se diante da estátua. Mas hoje, nesse culto, Deus me pediu para falar para vocês sobre a verdadeira fé, que é aquela que não negocia princípios, nem no ambiente físico, nem no ambiente virtual. Nesse culto, nós vamos aqui refletir um pouco sobre a geração em que vivemos, que como a Babilônia, constrói estátuas e exige adoração. Mas no meio da Babilônia há uma geração que ainda mantém sua chama acesa, a chama de Jerusalém. Uma geração como Sadraque, Mesaque e Abednego, que prefere a fornalha ao mundo do que trair os princípios do céu. Eles mudaram o nome, mas não mudaram a sua essência. No verso 19, a palavra de Deus então diz que depois que eles se negaram a se curvar, veio então a fúria do rei. No verso 19, diz assim a palavra de Deus: então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Quem era Nabucodonosor? Era o rei. Tinha dinheiro, sim ou não? Tinha fama? Tinha muitos seguidores? Muitas curtidas e muitos likes? Sabe o que é que ele não tinha? Ele não tinha paz. Ele não tinha paz. A Bíblia diz que ele ficou tão transtornado com a atitude dos meninos que o rosto dele ficou enfurecido. Sabe quando a pessoa está muito chateada? Eu costumo dizer assim, que aquela pessoa está envenenada. Está muito bravo, né? Está envenenado. Eu gosto dessa expressão envenenado, sabe por quê? Porque quando a gente está muito chateado com alguma coisa, a gente está se envenenando. Vocês sabem disso, né? A gente está lançando na nossa corrente sanguínea um monte de substância tóxica, fazendo mal. Então, quando alguém te fizer raiva, para o teu próprio bem, fica em paz. Não adianta ficar envenenado, enfurecido, não. Olha, Nabucodonosor, o homem tinha tudo, mas não sabia controlar as emoções. Não conseguia lidar com a frustração. E a Bíblia diz que ele ficou tão enfurecido, tão chateado com os meninos, que mandou esquentar a fornalha. Quantas vezes mais? Se já era quente antes, imagine agora, né? A Bíblia diz que os meninos nem discutiram com o rei. Disse: olha, quanto a isso a gente não precisa nem discutir. Eles não estavam dispostos a negociar seus valores. Não discuta com o inimigo. Não discuta com quem não é espiritual. Se tem alguém que está questionando a sua fé, muitas vezes é necessário se afastar. Não discuta, não negocie seus princípios, seus valores. Aqueles meninos estavam dispostos a colocar em xeque tudo que eles tinham, todos os seus seguidores, sua rede social inteira, até seu emprego. Eles tinham sido recém-promovidos,
Se você ler o último versículo do capítulo 2, que é o capítulo anterior a esse que nós estamos lendo, a esse da estátua, o último versículo do capítulo 2 diz assim, que Daniel indicou os meninos ao rei e eles foram chamados para trabalhar com o rei. Eles foram promovidos, receberam um cargo, mas agora estavam dispostos a perder o emprego, até a vida, se fosse necessário. Mas sabe, essa história nos ensina que a Babilônia vai tentar mudar você. Você já disse não, mas ele vai insistir, porque o inimigo, ele quer você. Ele quer te tirar do teu propósito. Então ele vai tentar, ele vai favorecer projetos, ele vai facilitar situações, ele vai propor, sugerir situações para que você negocie os seus princípios e os seus valores. Não deixe que a Babilônia mude os seus princípios. A Babilônia não pode mudar os seus valores, nem a cultura do reino que Deus plantou em você. Sabe por quê? Porque nem a fornalha foi capaz de separar aqueles meninos do propósito que eles tinham no coração. A convicção deles era grande. Não era sentimento não, viu, gente? Não é esse negócio de ficar, eles estavam sentindo. Não, gente, eles estavam em angústia. Se fosse pelo sentimento, eles iam se curvar. Todo mundo se curvando. O emprego deles estava em xeque. Eles não ficaram em pé porque disseram, não, eu estou com vontade. Não, eles tinham vontade era de se curvar. Mas a convicção foi maior do que a vontade. A convicção foi maior do que o sentimento, do que a emoção de olhar, da pressão de grupo, de olhar para o lado e dizer, está todo mundo fazendo isso. Vai ficar só a gente de fora. A convicção foi maior. Quando você tem convicção, você não depende de sentimento. Você não depende de sentir uma emoção para você poder agir. Você age com base naquilo que você sabe que deve fazer. E diz a palavra de Deus, então, que depois de tudo isso, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, os meninos foram jogados lá. Mas olha que interessante. Antes da fornalha, quem sabia quem eram aqueles meninos? Algumas pessoas sabiam, né? Algumas pessoas sabiam. Mas depois que eles foram jogados na fornalha, a Babilônia inteira reconheceu. Porque a fornalha, ela revela. A fornalha revela. Às vezes a gente não quer a fornalha. Quem quer fornalha aqui, gente? Ninguém quer fornalha, porque fornalha representa dificuldade, problema. É problema. Quem quer problema? No dia que você entender a função do problema na tua vida, você vai dizer assim, eu quero problema. Sabe por quê? Porque a fornalha significa o processo. E o processo é o que vai te dar vitória. Porque antes de te fazer feliz, presta atenção nisso que eu vou te falar hoje, hein? Antes de te fazer feliz, Deus quer fazer você forte. Para você suportar as bênçãos que Ele tem para você. Para Ele te entregar o que Ele preparou para você. Deus não está preparando uma bênção para você, nem para mim. Deus não está preparando bênção para nós, porque a bênção já está preparada, desde a fundação deste mundo. Deus, Ele está preparando a mim e a você para receber a bênção. E a fornalha é o processo. A gente está nesse mundo, está na Babilônia, o mundo está um caos, uma confusão. É problema, é na internet, é fora da internet. Não existe mais amor entre as pessoas, nem respeito. Mas a presença do quarto homem na fornalha é que faz toda a diferença. Nabucodonosor, quando olhou aquela situação, tinha mandado esquentar mais, os meninos foram jogados, e notem, a Bíblia diz que eles foram jogados amarrados. Mas quando eles foram lançados na fornalha, o fogo queimou as amarras. Não queimou os meninos, mas queimou o que estava prendendo eles. Isso significa, queridos, que a fornalha, ela nos liberta. Liberta aquelas amarras, aquele problema, aquela situação. Quando você passa por um problema,
você se torna autoridade naquele problema. Ninguém quer ser traído. Mas alguém que já foi traído tem um pós-doutorado nesse assunto. Sabe falar como ninguém. Sabe dizer e expressar o que é viver essa situação como ninguém. Alguém que já foi curado de uma doença terminal, de uma doença em que foi desenganado pelos médicos, essa pessoa tem autoridade para dizer que conhece o Deus que cura. Eu não tenho essa autoridade ainda, porque eu não tive essa experiência. Mas quem teve, tem autoridade. Porque a fornalha, ela liberta. E às vezes a gente está rejeitando a fornalha, a gente não quer a fornalha, porque a fornalha é quente, porque está difícil, a fornalha representa problema, eu não quero problema. Meu irmão, a fornalha vai te preparar para as bênçãos que Deus reservou para você. Vai tirar as amarras. Às vezes tem problemas no nosso caráter, na nossa vida, que está ali impedindo a gente de avançar. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente aprende. Nunca mais você encara a vida da mesma forma, depois que você passa por uma situação de saúde, por exemplo. Você encara a vida de outra forma. Você que teve uma situação de separação no lar, na família, você dá outro tipo de valor à vida e à família. Você que porventura tenha passado pela experiência da separação dos pais, você tem condições, se você tiver resiliência e convicção, se você suportar o fogo da fornalha, você tem condições de ser uma pessoa que valoriza muito mais a família. Se você entender o preço e a consequência e a bênção do processo. O rei, quando viu aquela situação, ele olhou e disse assim: uau, uau, não eram 3 os que nós jogamos na fornalha? Porque agora eu estou vendo 4. E o quarto, diz a palavra de Deus, ele não conhecia Jesus, gente. Nabucodonosor viveu antes de Jesus, então ele não sabia como era a forma humana, ele só sabia como era a forma dos deuses. Mas ele disse assim: olha, jogamos 3 homens amarrados, mas agora eu estou vendo 4 homens e eles estão soltos, passeando, e o quarto não é humano, é semelhante ao Filho dos deuses, ou seja, é sobrenatural. Não é um dos meninos que estão aqui, não. É diferente. Nabucodonosor reconheceu o testemunho que aqueles jovens deram. Aquele testemunho impactou a Babilônia. E Nabucodonosor então afirmou, no final do capítulo 3, o verso que nós lemos no início, ele diz: não há outro Deus que possa livrar como esse. Quem antes ordenava o fogo, agora proclama louvor. Nabucodonosor foi impactado, não por argumentos, mas por testemunho. Deus vai usar a sua convicção, a sua fidelidade na fornalha para impressionar a mente de outras pessoas. Talvez algumas pessoas que você nunca conseguisse impressionar por argumento, mas você vai conseguir pelo testemunho. Pode ser um marido, um filho, um colega. Você não vai apenas sair da fornalha, diz a palavra de Deus, mas você vai sair da fornalha sem cheiro de fumaça, ainda vai testemunhar, ainda vai fazer o mundo inteiro ver quem é Deus na tua vida. Mas para isso você precisa suportar o fogo do processo. Esse homem aqui, que eu vou apresentar para vocês a história dele, o nome dele é Daniel. Coincidentemente, né? Daniel, o livro de Daniel. Daniel é uma pessoa muito especial para mim. Eu conheci Daniel assim que eu cheguei aqui na PEC em Caruaru. Há 2 anos e meio atrás, eu assisti uma palestra que ele estava dando num congresso de mulheres de um distrito. E eu fui assistir esse congresso e eu cheguei ali, encontrei aquele homem psicólogo, ele é psicanalista. E ele fala muito bem, ele tem pós-doutorado, estudou
fora do Brasil. Então, em Harvard, formado em Harvard, e o cara era muito bom. E eu fiquei impressionada com a palestra dele. E eu perguntei aos organizadores do evento, quem é essa pessoa? Ah, é o Daniel. Daniel, ele é terapeuta, ele atende aí no Brasil inteiro, mas ele é formador. Hoje ele não é mais terapeuta individual, ele é formador. É professor de doutores. Aí eu, que interessante, né? E ele mora aqui em Caruaru. Mora aqui em Caruaru. E já foi adventista. Já foi adventista. Interessante, né? Uma certa vez eu fui pregar na igreja do Divinópolis. E quando eu cheguei lá, quem eu encontrei? O Daniel, estava lá assistindo o culto e tal. De vez em quando ele ia na igreja. Nunca deixou de ir totalmente, mas estava fora da igreja. Deixou a mulher, muito focado no trabalho, muito voltado para a empresa. Ele fez uma carreira de sucesso, muito conhecido, um homem muito competente. Uma sumidade na área dele. Mas aconteceu que há 5 meses atrás, o Daniel sofreu um AVC. Teve 2 paradas cardíacas. Morreu e ressuscitou 2 vezes. Daniel conheceu a fornalha. O peso das estátuas foram grandes na vida do Daniel. O Daniel, ele não conseguiu ter a mesma convicção dos jovens da Babilônia. Mas foi na fornalha que Daniel voltou para Deus. Reconheceu o poder de Deus na vida dele. E há 5 meses, Daniel está no processo de recuperação dos movimentos. Ele gerencia a empresa dele de maneira online, preservado intelectualmente, mas fisicamente ainda está em fisioterapia. E essa foto aí foi de 15 dias atrás. 15 dias atrás, acho que uns 15, 20 dias atrás, na semana do reencontro. Eu estava fazendo a semana do reencontro na igreja do Divinópolis. E aí eu me lembrei do Daniel. Falei, cadê aquele rapaz inteligente, o psicólogo, que já foi da igreja? E alguém me falou, ele não está nem podendo vir, tadinho, porque até para abotoar a camisa ele precisa de ajuda. Ele sofreu um AVC, eu falei, então vamos lá visitar. Vamos lá conversar com ele. E aí nós fomos lá, conversei com o Daniel, e o Daniel disse para mim, olha, de tudo que eu conquistei, de todos os prazeres, de toda a fama, de todo o dinheiro, de tudo que eu conquistei, nada supriu o vazio do meu coração. E hoje eu vivo bem, estou aqui me recuperando, mas hoje eu entendo que Deus me deu uma segunda chance. Ele morreu e ressuscitou 2 vezes, porque Deus tem um propósito na vida dele. Hoje ele está pregando, inclusive. Daniel foi rebatizado na semana do reencontro e voltou para Deus. Ele entendeu o seu propósito. Ele entendeu que nada nesse mundo, nenhum brilho, nenhuma luz, nenhum barulho que esse mundo possa fazer, pode trazer significado real para a nossa vida. Hoje também nós enfrentamos fornalhas. Pode ser que eu esteja falando para alguém que esteja vivendo uma fornalha. Dias difíceis, pressões, tentações. Precisamos entender que o Deus que nos chamou está conosco na fornalha. Ele prometeu que não nos deixaria só. Deus nos chama a não nos curvarmos diante dos ídolos modernos, porque a fidelidade em meio às provas é o que vai nos trazer verdadeira felicidade. Não é fama, não é poder, nada que esse mundo possa oferecer pode trazer real significado. Eu queria encerrar a meditação dessa manhã falando para vocês sobre a cidade de Pompeia. Pompeia foi uma cidade que foi congelada com fogo. Mas é possível ser congelado com fogo? Como assim? Essa história me chamou muita atenção e eu fui estudar um pouquinho a respeito dela e eu descobri que
a antiga cidade de Pompeia, ela foi destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio. Isso aconteceu no ano 79 depois de Cristo, certo? Essa erupção desse vulcão provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Essa cidade se manteve oculta por mais ou menos 1.600 anos, até ser reencontrada, por acaso, em 1748. Cinzas e lama protegeram as construções e objetos do efeito do tempo, moldando também os corpos das vítimas, o que fez com que fossem encontradas de modo exato como quando foram atingidas pela erupção. Aqui nesse mapa você vê a área que já foi escavada, essa parte marrom, e a parte verde, a área ainda não escavada de Pompeia. Mas o que me chamou a atenção nessa história é só mais uma cidade, é só mais um vulcão. O que me chamou a atenção nessa história é que os especialistas, escavando Pompeia, descobriram que Pompeia era uma cidade muito badalada. Era uma cidade cheia de encantos e prazeres. As pessoas se divertiam muito em Pompeia. Foram descobertos até agora 25 chafarizes. Era uma cidade muito dada aos prazeres, às festas. Existia muita orgia em Pompeia. A imoralidade era grande e crescente em Pompeia. A história de Pompeia nos mostra a ilusão, a falsa ilusão da alegria, do brilho e das luzes. Pompeia era próspera, rica, cheia de cultura, comércio, mas em poucas horas tudo foi destruído. No instante, tudo foi engolido pelo fogo e pelas cinzas do Vesúvio. Nesse ano, 79 depois de Cristo, milhares de pessoas morreram. E o interessante dessa história é que essas pessoas foram pegas de surpresa. Porque ao escavar, os arqueólogos, os especialistas encontraram as pessoas, sabe como? As pessoas não estavam fugindo, não. Não estava todo mundo no engarrafamento saindo da cidade, não. Olha que interessante. As pessoas estavam fazendo atividades comuns. Cozinhando, andando, um cumprimentando o outro. Depois vocês pesquisem as fotos do que foi encontrado, dos corpos que foram encontrados em Pompeia. E isso me chamou a atenção. Gente, como é que as pessoas não se deram conta de que elas viviam num lugar perigoso? Olha ali atrás. Gente, essa formação montanhosa aí por detrás é o vulcão. Como é que você mora do lado de um vulcão e não se preocupa com isso? E não percebe o perigo que está tão perto muitas vezes, mas a gente está tão distraído que não percebe. E foi isso que aconteceu. O vulcão deu sinais. Sim, todo vulcão dá sinais. Ele não entra em erupção de uma hora para outra, da noite para o dia. Não, o vulcão deu sinais de que ia atingir aquelas pessoas. Mas o problema, sabe o que foi? O problema foram as distrações. Era muito chafariz, era muito brilho, era muita festa. Eram muitas redes, eram muitas curtidas, eram muitos likes. E as pessoas não se deram conta do perigo que estavam expostas. Diz a história então que os moradores foram surpreendidos, não houve tempo para a fuga. E as cinzas revelaram então a verdade. Entre os escombros e a lama petrificada, os arqueólogos encontraram essas pessoas que viviam seus dias comuns, mas que foram ali surpreendidas pela lava, pela cinza do pecado. Assim como em Pompeia, que foi destruída pelo fogo do Vesúvio e ficou sepultada por séculos, muitos hoje estão sendo enterrados vivos, paralisados no meio do processo, moldados pelas cinzas da dor, da mágoa, das crises.
engolidos pelas redes sociais. Mas nós precisamos entender que Deus não nos criou para isso. Deus não criou a mim e a você para vivermos assim. Deus nos criou para sermos felizes. Ele planejou um meio, a família, a igreja, a sociedade. Ai, mas a minha mãe não deixa eu fazer nada que eu quero. Meu pai não deixa eu fazer as coisas que eu gosto. É para te proteger. É para te proteger, criatura. Porque tu está perto de um vulcão. E esse vulcão vai entrar em erupção. Ele está ali para te proteger, para te cuidar. Às vezes a gente está indo pela multidão, pela maioria das pessoas, o que as pessoas fazem. Mas nosso compromisso é ser a voz de Deus e não o eco da cultura. Lembre-se, você está na Babilônia, mas você é de... Eu não estou ouvindo, você está na Babilônia, mas você é de... Você está na Babilônia. E na Babilônia tem estátua. Mas lembre-se, você é de Jerusalém. Quando a estátua se levantar, quando a tentação, quando a provação se levantar, lembre-se, eu estou na Babilônia. A Babilônia tem estátua, mas eu sou de Jerusalém. Essa é a sua identidade. E isso precisa ser a sua prioridade. Você precisa nutrir um relacionamento com Cristo, que é o seu Pai. Você saiu das mãos dele, das mãos do Criador. Lembre disso? Porque ele plantou esse chip em você. E você vai ser feliz. Você vai andar, passear no meio da fornalha, igual os meninos, desempregados, não tinham nada. Não tinha dinheiro mais nenhum na conta, desempregado. Exposto para a Babilônia inteira, envergonhados. Mas a Bíblia diz que eles estavam como? Livres, não tinha mais amarras. E eles estavam passeando, andando. Enquanto o outro que tinha dinheiro, prata, ouro, estava enfurecido. Você só vai ter paz quando você andar no propósito de Deus para a sua vida. E quando você fizer isso, até a Babilônia vai reconhecer. Até a Babilônia. Você pode ser uma testemunha viva no seu quarto, aqui nesse colégio, na sua sala, aonde você andar. Você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Porque Nabucodonosor, ele não diz assim: bendito seja o Deus de Israel. Ele disse assim, ó: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele conheceu o Deus pessoal daqueles meninos. E você, através do seu testemunho, da sua história, da sua vivência, você pode proclamar para o mundo o poder desse Deus maravilhoso na tua vida. A gente vai cantar um louvor agora. Os meninos vão dirigir aqui um momento especial de louvor. E eu queria que você, enquanto canta, ore. Ore para que você também seja essa testemunha, como foram esses jovens na Babilônia. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos vão dizer quão grande é meu Deus, com esplendor.
ver você saindo da fornalha. por gerações Ele É o princípio e o fim. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Ele é o dono da história, gente. Três se Tá tudo na mão dele. formam A tua história também está. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quem crê nisso canta. Com coração. meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Não vá a Deus e diga que você tem um problema. Sobre tudo nós Vá ao seu problema e diga que você tem um grande Deus. eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Pode ser que a fornalha esteja quente. Cantarei quão grande é o meu Deus. As estátuas estão se levantando. Todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Mas Deus é maior. Amém. Quão grande. Amém. Senhor Deus e Pai, aqui estamos nessa manhã de sábado, Senhor. Decidimos quebrar o silêncio, falar sobre os problemas reais, sobre aquilo que incomoda, sobre aquilo que machuca, mas sobretudo, Senhor, sobre a grandeza do nosso Deus. A grandeza do Deus que cremos, que é maior do que todas essas outras coisas, Pai. As coisas estão difíceis. O mundo está difícil, Senhor. Não está fácil mais confiar nas pessoas. As pessoas se escondem através das redes, usam máscaras, mas muitas vezes estão sozinhas, sofrendo, em angústia. Mas nesse momento, Senhor, nós viemos aqui na Tua casa de oração e a Tua palavra nos disse, Senhor, que o Senhor tem uma bênção para nós, que o Senhor estará conosco na fornalha, que o Senhor nos dará força para vencer. E nós queremos força, Senhor, para sermos fiéis, para sermos dignos, Pai, de sermos chamados Teus filhos. Ó Pai, queremos ser felizes ao Teu lado. Nos prepara para isso, Senhor. Se for necessário passar pela fornalha, nos dá força, Senhor. Nos dá fé suficiente para enxergar os Teus propósitos para nós. Os Teus propósitos em nós, Pai. Se tem alguém que está passando por dias difíceis, por favor, fortalece a vida, Pai. Seja o bálsamo, seja o protetor. E que nós saiamos daqui hoje na certeza de que quem manda em nós é o quarto homem da fornalha. Então, Pai, leva-nos agora. Nós vamos ter ainda um momento de escola sabatina, de estudo da palavra, da Bíblia. Por favor, Senhor, ajuda-nos a nos empenharmos nesses momentos, a cultivarmos em nosso coração a cultura do reino, mesmo estando na Babilônia, Pai. Que nosso coração seja de Jerusalém.
em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Rossi, por ter estado conosco neste sábado. E tu ainda vai estar conosco, né? Hoje é um sábado especial, quebrando o silêncio.